Então, sente as suas pernas confortáveis, sente o seu quadril bem equilibrado, percebe o quanto a disposição dos seus membros inferiores e do quadril te proporciona equilíbrio na coluna, que a coluna esteja verticalizada e que se expresse com altura. Visualiza como se você estivesse empurrando alguma coisa para cima com o topo da cabeça continuamente. E relaxa as mãos sobre as coxas, deixa os ombros cederem para baixo e ligeiramente para trás. Expressa um peito mais aberto. Respira profundamente algumas vezes, primeiro com as pálpebras abertas e relaxando, suavizando o olhar, olhando para o espaço à sua frente, com os olhos parados, não fica procurando coisas com os olhos, né? Só repousa o olhar num único nível e vai levando o seu olhar, orientando o seu olhar para o infinito. Inspira muito bem, expira completamente. E gradualmente permita que as pálpebras se fechem, cobrindo o seu olhar, interiorizando o seu olhar. Esse mesmo olhar que se direcionava para o infinito à sua frente, agora se direciona para o infinito aí dentro. E gentilmente leva as mãos unidas diante do peito, no Anjali Mudra. Repousa sua atenção no seu coração, se conectando com a sua essência, com o sagrado que habita aí dentro. E juntas, nós entoamos o mantra Om 3 vezes e a invocação a Patanjali. Então, inspiramos. Yogena chitasya padena vacham malam sharirasya chavaidhyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram Shankha Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Inclina o rosto no sentido do peito. E suavemente solta as mãos sobre as coxas, eleva o rosto, abre as pálpebras. Contempla ainda o relaxamento dos olhos com as pálpebras abertas, a quietude, o relaxamento do olhar. E vamos fazer alguns alongamentos com os braços. Então, na postura que você está mesmo, entrelaça todos os dedos, vira as palmas para frente, estica os cotovelos e sobe as mãos, procurando ter os dedos mindinhos e polegares bem esticados, para conseguir esticar muito bem as palmas das mãos também. Então, quando as mãos estão aí em cima, imagina que os mindinhos e polegares vão encostar no topo da tua cabeça. Empurra os punhos para cima e puxa para baixo os mindinhos e os polegares. Empurra os punhos para cima e desce as escápulas. E desce as mãos gradualmente, com os cotovelos estendidos, e troca
sequência dos dedos. Então, o mindinho que estava por baixo, você inverte. E vai de novo. Subiu. Cresce muito bem as laterais do tronco. Estica um pouquinho melhor os cotovelos, sentindo os braços um pouco mais próximos das laterais da cabeça. Empurra os punhos para cima, descendo os dedos, mindinhos e polegares e descendo as escápulas. E aí desce as mãos gradualmente. Ótimo. Faz alguns círculos bem exagerados mesmo, com os ombros. Pode fazer de 8 a 10 círculos, os maiores que você puder, e com a melhor movimentação possível nas escápulas. Sente um deslizamento muito amplo das escápulas nas suas costas. E coloca exagero, especialmente quando o movimento for levar os ombros para trás, porque é um movimento que a gente faz mais raramente. E depois de fazer umas 8 a 10 vezes, troca o sentido. Um movimento lento e bem grande. E terminadas de 8 a 10 vezes, dá uma suavizada nos ombros. Ok. E aí, algumas vezes, entrelaça os dedos das mãos, pode ser só os polegares, levando eles para cima. Então, é melhor você ficar sentando sobre os calcanhares ou ficar de pé mesmo, para algumas vezes levar os braços para cima, entrelaçando só os polegares. Lembra que as escápulas sempre descem. E aí você leva as mãos para baixo, para trás, dá uma espreguiçada boa também, colocando os ombros para trás e para baixo. Vai alternando a sequência dos polegares. Subiu, desceu. Estabiliza muito bem quadril e lombar e movimenta com bastante liberdade e estimulando bastante a cintura escapular. Ótimo. Isso. Pode fazer 5 vezes, 6 vezes para cima, 6 vezes para baixo, porque tem as trocas dos polegares, né? Isso, é um pouco mais dinâmico do que foi a rotação dos ombros, que é para trazer bastante aquecimento agora, mais energia. Ok. E aí a gente vai fazer 2 exercícios com as mãos no chão, para os antebraços principalmente. Um exercício é a gente ficar em 4 apoios e estimular a força dos dedos das mãos com as palmas apoiadas no chão
os dedos todos bem abertos, a distância entre as mãos à largura dos ombros. E a ideia é a gente sentir todos os dedos e cada pedacinho de cada dedo pesado no chão. As palmas também pesadas no chão. Então, você pode ter aqui os ombros bem em cima dos punhos e colocar o peso do tronco em cima dos dedos, em cima das palmas, para sentir as mãos fortes, né, num processo de fortalecimento, só que assim, bem abertonas, bem esticadas. Então, coloca intenção de expressar carga sobre as mãos. Como se você pudesse afundar a marca das mãos no chão. Então, todos os pedacinhos de todos os dedos igualmente. Todos os dedos espalhados por igual, afastados por igual. E cada falange pressionando muito bem o chão. Falanges são os ossinhos dos dedos. Respira muito bem. E aí vocês vão alternar 3 vezes com o próximo movimento, que é colocar os antebraços no chão com as palmas voltadas para cima. Ainda de joelhos. A distância entre os antebraços é a largura dos ombros também. E aí todos os dedos tentam encostar no chão. E principalmente os punhos. Igualmente os punhos, na verdade. Porque a tendência é o punho aqui, ó, não encostar no chão. Então a gente vai encostar o dorso da mão inteiro no chão e os dedos também inteiros no chão com a palma virada para cima. Então fica aí um tempinho e experimenta essa sensação de que as mãos estão pesadas, coloca bastante carga em todos os dedos. De novo, espalha todos os dedos por igual. Isso. Isso. Tenta baixar bem os polegares, especialmente, que são os dedos que menos respondem, né? E aí pode alternar, volta para o exercício anterior, palma no chão, depois volta para o antebraços, palma para cima, e 3 vezes no total, faz algumas respirações em cada posição. 3 respirações bem grandes, 4 respirações bem grandes. E isso sempre expressa peso, né, nos dedos, força, para eles entrarem no processo de fortalecimento. Ok. E aí, vai ficando de pé. De preferência sem as meias, apesar do frio, para fazer um pouco do treinamento dos arcos plantares.
Meias e pantufas? Sério? Tá de meia ainda, né, Lari? Ó, então. Tava com sapatinho de lã. Nossa, que delícia! Tá muito frio. Ó, então, agora a ideia é algumas vezes você treinar bem a maleabilidade do pé, né? A força de ficar sobre os dedos. Então, fica com os pés bem encostadinhos um no outro, especialmente os dedões dos pés bem encostados um no outro. Pode apoiar as mãos no quadril, deixar cotovelos para trás, o peito bem aberto. Cuida para que o quadril esteja sempre em retroversão. E aí vocês vão levantar os calcanhares, ficar o máximo possível na meia ponta. Subir muito bem sobre os dedos. Então sobe, levanta os calcanhares ao máximo. Isso. E aí desce devagar, não desce porque os calcanhares caem. Desce devagar até apoiar de volta as solas no chão. Repete algumas vezes. E especialmente quando você está com os calcanhares bem altos, bem na meia ponta, mantenha os tornozelos em contato, não afasta os tornozelos, mantenha os pés verticais. Isso, força, 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 levanta os calcanhares, sobe muito bem, estica muito bem a frente dos tornozelos e depois desce os pés devagar, com alguma resistência. Isso. Pode repetir de 6 a 8 vezes. O mais importante é você sentir que você tem um bom controle do movimento e uma grande amplitude nesse movimento. Isso, o controle de manter os tornozelos encostando um no outro ou muito próximos, o controle de subir gradualmente, descer gradualmente. E aí é uma forma de você experimentando, além da força do pé, a mobilidade, a maleabilidade do pé, deixar o pé, né, mais flexível aí. Isso. Ótimo. Ok. Então, feitas mais ou menos 6 a 8 tentativas desse daqui, fica com as solas dos pés inteirinhas no chão. Pode ter os pés ligeiramente afastados, principalmente para você ver, se for necessário, você olha com os olhos os seus pés. Então, as solas dos pés no chão, os dedos dos pés fazendo a máxima força para cima, para ter aquele delineamento do arco plantar. Então, o máximo possível, força para a elevação dos dedos, porque os arcos plantares se manifestam obrigatoriamente quando os dedos são puxados para cima. Você pode ir com as mãos lá nos pés e levantar os dedos com as mãos também, para os dedos entenderem que eles podem levantar mais do que eles estão levantados. Então pode dar uma agachadinha para com as mãos puxar os dedos dos pés mais para cima, para os dedos dos pés entenderem que eles podem subir mais do que eles estão subindo. Ainda está aí um pouco econômico. Todos os dedos ao mesmo tempo, puxa eles para uma posição bem mais alta. E aí, quando eles registraram que eles podem ficar numa posição bem mais alta, aí você levanta de novo a coluna, não precisa mais da ajuda das mãos. Então, a gente acorda os arcos plantares com essa levantada dos dedos, mas a ideia é não precisar levantar os dedos para ativar os arcos plantares. Então, elevado ao máximo, agora tenta baixar, tenta voltar os dedos dos pés para o chão e não agarrados assim no chão como se fossem garras, né? Deixa os dedos esticados e tocando o chão, enquanto os arcos plantares permanecem manifestos.
E aí, tudo bem com os joelhos? Tudo bem com a coluna lombar de vocês? Porque a ideia é a gente fazer algumas vezes saltos. Os saltos vão ajudar a aquecer e a gente nos saltos pode treinar bem esse controle, né, da maleabilidade da força dos pés. Então, agora é a minha vez de tirar as minhas meias. Da posição em que a gente tem os pés unidos e os arcos plantares sempre ativos, porém com os dedos dos pés no chão, a gente pode manter as mãos no quadril, levar cotovelos e ombros para trás para manter o peito bem aberto. Daí os joelhos semiflexionam e a gente desencosta os pés do chão para afastar e voltar a aterrissar os pés no chão. Experimenta nesse salto aterrissar com os pés apontando exatamente para frente, não apontar os pés para dentro, não apontar os pés para fora e não ter um pé mais para frente do que o outro. Os pés bem lado a lado, bem paralelos. E aí uma semiflexão dos joelhos, os arcos plantares super ativos e a gente dá um impulsozinho e voltou. Então, algumas vezes, quando a gente vai saltar, tanto para afastar quanto para aproximar, acontece uma levantadinha dos calcanhares, né? Então, acontece essa levantada dos calcanhares e a gente toca no chão primeiro os metatarsos e os dedos, depois desce os calcanhares, né? Então, vai sentindo bem como que é o processo do salto, tanto para afastar os pés quanto para unir. Qual é como que o pé desencosta do chão, como que o pé volta para o chão. Tenta pegar esses momentos na sua percepção. E não salta com os joelhos duros, tá? Usa mais o molejo dos joelhos, usa mais os joelhos flexionam e depois estendem, né? Isso. E de preferência com os arcos plantares sempre presentes, de alguma forma. E experimenta se desafiar no momento de saltar afastando os pés, afasta mais, não dá um salto muito curtinho, tenta dar um salto maior. Não aponta os pés para fora, não aponta os pés para dentro. Então, olha lá, Fábio. Aproxima os pés. Vocês vão voltar a saltar afastando os pés. E quando vocês estiverem com os pés afastados, eu vou orientar vocês para uma outra atitude. Então, se prepara para saltar, afastando os pés. Isso, usa bem o molejo dos joelhos, não fica com os joelhos, né, travados. Tenha os pés afastados e apontando para frente, não para dentro, não para fora. Percebe se os pés estão lado a lado, não um mais para frente do que o outro. E aí, experimenta os mais intensos arcos plantares que você puder. Lembra que todos os metatarsos estão apoiando muito bem no chão, nenhum deles fica desencostado do chão. Os calcanhares estão bem apoiados no chão. Os dedos dos pés estão esticados e bem apoiados no chão. Então, é realmente só o meio do pé, aquele semicírculo bem no meio do pé que não encosta e que a gente, inclusive, eleva muito. Eleva, 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 eleva. Se você não tem certeza de que está ativando o arco plantar totalmente,
Levanta os dedos, porque você sabe que eles obrigatoriamente se manifestam. Registra como é o formato do arco plantar, a intensidade do arco plantar com os dedos para cima. E volta a descer os dedos, mantendo essa memória aí, esse registro dos arcos plantares ativados. E aqui, junto com essa energia, esse movimento de elevação dos arcos plantares, as bordas laterais dos pés, imagina que elas estão arrastando uma para outra, como se os seus pés fossem se aproximar. Os pés não desencostam do chão, eles não saem do lugar, não muda nada na sua posição, mas a atitude dos pés é como se eles fossem se aproximar. Então, quando você tem os pés afastados, as suas pernas não ficam tipo escorregando, se afastando infinitamente sem resistência. As pernas estão afastadas, os pés estão afastados, mas a energia delas é como se elas fossem se aproximar e com muita elevação nos arcos plantares. E aí sente reações em cadeia, né? Nas panturrilhas, nos joelhos, nas coxas, no assoalho pélvico, na coluna. Então, percebe o quanto essa atitude dos pés, essa combinação de a intenção como se os pés fossem se aproximar, se arrastando um para o outro, e a máxima elevação dos arcos plantares, o quanto isso modifica a sua postura inteirinha. Está sendo possível ou está acontecendo só na imaginação? Está real? Não? Não está real? Está só na fantasia ainda? Começa na imaginação, né? A gente conta uma historinha para a mente e a mente vai atrás da realização. Então, pode aproximar os pés devagarzinho, ou com salto, ou realmente agora aproximando os pés. Ótimo, quem tem energia vai pelo salto. E a gente vai usar essa atitude dos membros inferiores para fazer o Prasarita Padottanasana. E quando a gente está com a cabeça para baixo no Prasarita Padottanasana, é muito, muito comum a gente querer mexer os pés, porque dá uma sensação estranha, às vezes, no quadril, nas pernas, nos próprios pés. A questão é, você está de pé, posicionou os pés, se você olhou para os seus pés quando estava de pé e tinha posicionado bem os pés, você não mexe mais neles. Vai pôr a cabeça para baixo e não ajusta mais os pés, porque se você ajustar os pés quando você está com a cabeça para baixo, com certeza você vai desalinhar, porque você vai atrás de alguma sensação estranha, de estranhamento que está acontecendo só na mente. Então, não precisa ser pelo salto, você vai afastar os pés mais do que você afastou quando saltava, aponta os pés bem para frente e a máxima elevação de arcos plantares com aquela sensação de que os pés vão se arrastar um na direção do outro pelo chão. Os joelhos ficam bem estendidos, o quadril flexiona e as mãos vão no chão um pouco para trás, ó, entre os pés. E a distância entre as mãos à largura dos ombros. Primeiro a gente dá uma esticadona no peito, depois a gente baixa a cabeça, baixa a coluna e, se possível, toca a cabeça no chão. É aqui que dá vontade de mexer nos pés quando a cabeça está para baixo. E você não vai mexer porque você, quando estava com a cabeça para cima, já tinha orientado bem os pés. A volta é esticando de novo os cotovelos, olhando para frente, e aí força nos joelhos, a mesma atitude continuamente nos pés, até chegar aqui de volta. Então, olhando de lado. Ó, as mãos vão para trás, vão entre os pés, ou até um pouquinho para trás dos pés. Primeiro dá uma alongada no peito para frente, depois desce. Então, vocês
Isso, a palma da mão virada para baixo. Ótimo. Preparou, organizou os pés quando estava com a cabeça para cima, não mexe mais os pés do lugar, só baixa a cabeça. E aí verifica se os arcos plantares estão ultra elevados, se as laterais dos pés, pressionando o chão, estão com atitude de que, como se elas fossem se arrastar uma para outra, como se os pés fossem se aproximar arrastando pelo chão. Sente os teus joelhos muito musculosos, muito enfaixados pela própria musculatura. E aí tem a flexão do quadril, tem a descida da coluna, tem as mãos entre os pés, de preferência as mãos mais para trás com as palmas no chão. A distância entre as mãos, os dedos virados aqui para frente mesmo. A distância entre as mãos, a largura dos ombros. Os cotovelos dobrando o melhor que você pode e apontando para trás, exatamente para o espaço entre as pernas. Sente muito bem aí a atitude dos pés. Isso, baixa o tronco o melhor que você pode, se possível, o topo da cabeça toca o chão. E a volta, então as pernas, elas ficam fritando nessa postura, porque é uma postura de muita intensidade nos membros inferiores a partir do que a gente organizou para os pés, né? A volta é você manter tudo isso nos membros inferiores, levar o peito um pouco para cima, olhando para frente, levar as mãos para o quadril e subir a coluna com a força do bumbum, como se puxasse o sacro para baixo, que faz a coluna toda levantar, né? Então, com bastante força nos glúteos para baixo, a coluna vai sendo puxada para cima. E aí aproxima os pés gradualmente. Como foi? Alguém quer comentar? Diga, Fábio. Quase derrubei o celular. Cãibra no abdômen, senão que eu não tô. Eu tava pensando, não, não é para tensionar o abdômen. Exatamente. É para. Mas ainda não consigo firmar tudo sem tensionar o abdômen. Sei. E assim, na verdade, o abdômen, a gente não deixa a barriga sem fazer nada. Algum tônus no abdômen tem, mas mais no sentido, como o tronco está indo para baixo e a ação da gravidade sobre os órgãos é empurrar os órgãos para a barriga, para frente, a gente precisa ter algum tônus no abdômen para segurar os órgãos nas costas enquanto desce. Mas não é a barriga que vai fazer a postura acontecer. É um tônus mínimo só para segurar os órgãos, para eles não pesarem para frente. Então, é preciso achar um certo ponto de equilíbrio. Não é uma barriga totalmente solta que não está fazendo nada também, tá? Mas bem observado que se deu cãibra é porque está com uma tensão a mais, né? Mais do que necessário. Diga, Lari, quer falar? Eu quero. Eu não consegui entender ainda o que eu devo movimentar aqui para formar o arco plantar, para deixar ele fortinho, sem estar com os dedinhos para cima. Quando os dedinhos estão para cima, eu percebo bem, né, esse movimento. Mas a hora que eu abaixo, né, eu estava suspeitando de que eu não estava conseguindo manter. E aí, a hora que eu estava aqui, né, com a cabeça para baixo, eu dei uma olhadinha e meu pé estava bem retinho. Não estava com arco mesmo, sabe? Entendi. Eu não estou conseguindo entender o que eu preciso fazer para deixar esse movimento. Ó, se com os dedos dos pés para cima os arcos plantares obrigatoriamente se manifestam, você pode, por algum tempo, ou mesmo que eu não fale, fazer esse exercício, posicionar os dedos para cima. Até que você vai começar a entender, até que a coordenação motora vem. Acontece que se a gente faz isso por muito tempo, de colocar os dedos dos pés para cima para ativar os arcos plantares,
pode ser que você desenvolva um hábito que não faz sentido, não precisa estar aí. Então, usa levantar os dedos dos pés enquanto for útil e abandona isso o mais rápido possível. Então, fica com a ativação do arco plantar, não fica puxando os dedos para cima toda vez. Tá? Quer falar de novo? Eu tenho essa dificuldade. E eu não sei, às vezes eu tenho a impressão, mas também não sei se está certo, que eu preciso trazer alguma rotação no joelho, na musculatura, para conseguir ter alguma sensação de arco plantar, porque também parece que eu não tenho nenhum arco plantar, meu pé é totalmente achatado. Na verdade, quando você posiciona o arco plantar ativado muda a posição do joelho. Não é que você tem que fazer alguma coisa no joelho para mudar o arco, para acontecer o arco plantar, é o contrário. A orientação do joelho acontece devido à ativação do arco plantar. Então, se você está ativando o arco plantar e o joelho muda de posição, ok. Mas não o contrário. Não pensa que o joelho tem que mudar de posição para o arco plantar acontecer, certo? Porque a ordem tem uma ordem, uma hierarquia nas ações, e a hierarquia tem que ser de baixo para cima. Tá? Porque, para dizer a verdade, assim, nos asanas, a gente está sempre trabalhando de uma forma que eu já usei essa expressão algumas vezes, como se a gente estivesse perfurando a gravidade. Então, não adianta a gente fazer alguma coisa, tipo, no topo da postura, se a parte inferior da postura, se o que tiver no chão está em colapso, né? A gente precisa se relacionar com a gravidade e sempre partir da base. Quando a gente está com a cabeça para baixo, a base da postura vão ser os ombros, vão ser as mãos, vai ser a cabeça. Aí a prioridade vai ser organizar o que tiver embaixo, né? Seja a cabeça, seja a mão, seja os ombros, tá? Quando vocês estão de pé, a prioridade é organizar o que está embaixo, os pés. E aí o restante do corpo se reorganiza a partir do que você estiver fazendo muito bem na base da postura. Faz sentido? Eu queria perguntar, essa posição do joelho que o Fábio chamou a atenção, ele dá uma giradinha assim meio para dentro quando o arco está ativado? Só para eu tentar entender o que eu estou sentindo. Assim. Depende da orientação do membro de cada pessoa. Então, vamos lá. Eu vou colocar um short para mostrar, peraí. A minha sensação é que eu tenho que rotacionar para fora. Uhum. Mas como a Cacau falou, eu deveria ativar o arco e a ativação do arco rotacionar o joelho, mas eu não consigo. Eu ainda fico pensando em rotacionar o joelho, mas errado, né? Eu coloquei um short para ficar visível. Quando eu... Deixa eu pôr o tapete também, porque tá gelado. E é bom vocês ficarem Bom, podem olhar agora, mas depois testem em vocês mesmos. Se eu tenho os meus pés apontando para fora, aconteceu uma rotação, certo? Se eu aponto meus pés para frente, aconteceu uma outra organização nos joelhos, ok? Se eu aponto os pés para dentro, então... Certo? Então, é o que eu estou dizendo. O que acontecer na base vai causar uma reação em cadeia em tudo que estiver em cima. Algumas pessoas têm as pernas arqueadas assim, que é o genovário que chama, né, em anatomia. Outras pessoas têm as pernas arqueadas assim. Normalmente, as pessoas que têm as pernas arqueadas assim, aproximando os joelhos e os pés afastados, são as pessoas que não têm o arco plantar, que ficam com o pé chato. E o contrário, as pessoas que estão assim são as pessoas que têm excesso de arco plantar, passado do ponto.
E aí dizem que essa posição ela é mais propensa nos homens por causa do formato da pelve, e essa nas mulheres por causa do formato da pelve, mas as duas condições podem acontecer tanto em homens quanto em mulheres, mas a tendência é uma ser mais em homens, outra ser mais em mulheres. E aí, quando eu tô aqui com os meus pezinhos, a gente sempre enfatiza, insiste nessa questão dos pés para frente, para não acontecer nenhuma rotação nas pernas ou nas coxas e deixar mais neutras as articulações do quadril. E eu vou fazer só com o meu lado direito. Ó, relaxei o arco plantar. Percebe que aconteceu e ativei agora, né? Então, relaxei o arco plantar. Olha para onde foi o joelho, para onde foi o tornozelo. Ativei o arco plantar. Deu para ver? Agora o meu outro lado. Então, alguma sensação de rotação vocês vão ter quando ativam ou desativam os arcos plantares. A questão é que a ativação dos arcos plantares deve acontecer com os 5 metatarsos encostados no chão. Então, a gente não levanta. Muita gente, no começo, pelo menos, quando ainda não tem muita coordenação motora, acaba levantando o primeiro metatarso para fazer o arco plantar. Mas também não é isso, porque a gente quer que seja eficiente para a vida, né? Para a gente andar, para a gente correr. Então, todos os metatarsos apoiadíssimos no chão, e aí a máxima ativação do arco plantar, até o ponto que você vê os seus tornozelos ficarem verticais. Esse é o limite. Então, o tornozelo nem cai aqui, tipo, ele se aproximando, e nem partindo para fora. Então, é na medida certa para verticalizar. Dá para ver? A diferença, ó, soltando para fora, soltando para dentro e verticalizando. Vocês agora, quero ver vocês. Venham mais pertinho. E é bem interessante, agora eu que vou ver o que vocês estão fazendo, então coloquem a câmera um pouco mais para baixo também. Mas vai ser muito bom se vocês fizerem na frente do espelho, porque eu sou um olho aqui de fora vendo vocês, né, ajudando vocês a refinarem a sua propriocepção. Mas é interessante vocês usarem os seus próprios olhos fazendo isso de frente para um espelho. E aí vocês vão calibrando as sensações que vocês têm com o que está acontecendo realmente ali. Você pode subir um pouco a calça, Gabi, para eu ver seus tornozelos? Por favor? Isso. Se for até os joelhos, melhor ainda. Mas até os tornozelos já é bom. Isso. Ok. Lari, fica mais de frente para mim. Você está um pouco diagonal, aí isso pode distorcer um pouquinho a minha visão. Isso, isso. Então, os pés apontando para frente. Isso. De preferência, os dedos dos pés apoiados no chão. Se for necessário, os dedos dos pés para cima. Não deixe os dedos como garras, apoiados no chão, alongados. E aí, ativação de arcos plantares. Muita, 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 muita. Até o ponto que você sente que os seus tornozelos estão verticais. O tornozelo esquerdo da Gabi tá mais alinhado do que o direito. O pé direito, Gabi, tá apontando um pouco para fora. Você percebe isso? Isso. É bem milimétrico, mas tá. E o tornozelo direito tá caído mais para dentro. Ótimo, melhorou, melhorou.
Então, Gabi, presta atenção nessa tendência de o pé direito apontar um pouquinho para fora e o arco plantar do pé direito responder menos ao comando, né? Então, mais ênfase quando você estiver fazendo, mais atenção para isso. A Lari tá com a tendência de ter os dois pés, não sei se é uma distorção do vídeo, mas os dois pés apontando um pouquinho para fora. Tá bem pouquinho. Fábio também afasta os calcanhares, Fábio. Um pouco, só os calcanhares, afasta um do outro. Isso. E aí, muito, 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 muito mais arcos plantares, Fábio. Aí, isso, com os metatarsos apoiados no chão. Esses tornozelos, esses arcos plantares, de preferência com os dedos dos pés no chão. Quando os dedos baixam, perde muito, né, toda aquela vitalidade, mas vai repetindo que daqui a pouco fica melhor, Lari. Isso, melhorou bastante, Lari. Ok. Ó, a minha intenção hoje era ter passado para vocês Shirshasana, para esvaziar a cabeça da Lari, mas virou aula sobre os pés. Isso. Então eu vou deixar como lição de casa vocês fazerem isso diante de um espelho, igual quando a gente vai numa loja de calçados e tem um espelho para a gente ver as pernas. Acha aí um espelho para você, ou no caso, não sei, quem não tem o espelho e tem alguém para te ajudar, para você se orientar, né? Põe alguém na tua frente para te ajudar. Mas com o espelho eu acho melhor ainda. E aí você vai começar a esculpir mesmo as suas pernas nessa questão de alinhamento, né? De neutralizar, não deixar nem pendendo, nem rotacionando, para chegar num alinhamento entre os tornozelos, os joelhos e as articulações de quadril. Não ter nenhum segmento, tipo, girando a mais, ou girando a menos, ou desencaixando, pendendo para um lado, pendendo para o outro, entendeu? Vai ser bem bom. Legal que antes eu achava que eu tinha que dar alguma sensação de joelho abrindo para fora, mas agora, pelo que você falou, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, mas eu já sei que eu não tenho que jogar esse joelho para fora. Mas é treinar essa coisa do dedo, né, de levantar. Sim. E faz na frente do espelho, porque assim, às vezes eu até fico riscando meu corpo, pego uma caneta e fico riscando meu corpo para ensinar. Porque se você puder visualizar linhas, igual aquelas linhas do, sei lá, da Adidas, e aí você vai visualizar a linha que está bem no centro da frente da coxa, a linha que está bem no centro da patela, a linha que está bem no centro da perna e que está bem no centro do pé. E aí você vai deixando todas essas linhas com as suas ações musculares minimalistas aí, que é o que a gente vem fazendo. Você vai deixando todas essas linhas mais equilibradas, né? Você vai começar a ver se tem essas quebras, né? E vai gradualmente reorganizar a sua postura. Então, por isso que fazer na frente do espelho vai ser bem bom. Vamos dar um descansinho para esses pés, colocando as pernas para cima no Viparita Karani simplificado. Então, costas no chão, pernas para cima na parede. E aí, fica com os pés para o ar um pouquinho. Se possível, com os glúteos lá na parede também.
O quadril na parede também. Aí os joelhos esticadinhos. Mais importante do que chegar com os glúteos na parede é ter o sacro apoiadinho no chão. Então, não é obrigatório encostar na parede, é mais importante ter o sacro no chão. E aí aproveita para olhar os seus pés. Olha de uma forma relaxada, já vai amaciando os olhos, mas olha para os seus pés, estuda eles. Quando você relaxa os pés, qual é o padrão de postura deles? Quando você tonifica os pés, como você tonifica os pés? Te dá a impressão ou a sensação de que um pé está mais alto que o outro? Um pé está mais enviesado, assim, meio mais diagonalzinho, inclinado que o outro? Um pé tem mais arco plantar, mesmo nessa posição em que eles estão para cima que o outro? E as bolinhas dos tornozelos? A bolinha medial, que é a que está para o lado do arco plantar, e a bolinha lateral, que é a que está para o lado da lâmina do pé? Quais são os formatos? Onde que estão essas bolinhas aí? Essas bolinhas chamam maléolos, né? Maléolo medial, maléolo lateral. É muito bom também conseguir refinar o seu próprio olhar e calibrar o que você está vendo com o que você está sentindo, assim com as pernas para cima. Com as pernas para cima é quando a gente vê bem mais claramente quais são os padrões posturais. E aí vai se preparando para ficar no Shavasana um pouquinho, daí realmente dar uma desconectada dos pés, desconectar a atenção, né? Relaxar mais a atenção, pode relaxar os pés. Então, se quiser, deita o corpinho inteiro no chão. Ótimo, de volta às meias, as capinhas de lã. Deixa o corpo suave, respira generosamente.
Inspire e expira generosamente. Sente o seu corpo inteiro. De forma bem gradual, bem gentil, vai se movimentando, girando de lado, depois passando para uma postura sentada. Então, numa postura equilibrada, com a sensação de altura na coluna, de abertura no peito, de suavidade na expressão do rosto, nas mãos, nos pés. Leva as mãos ao Anjali Mudra diante do peito e nós agradecemos e abençoamos o nosso encontro nesta noite. Nós agradecemos e abençoamos os ensinamentos do yoga e todas as pessoas que, praticando como nós, mantêm os ensinamentos vivos e sendo transmitidos. Nós agradecemos e abençoamos todos os seres, em todos os lugares, reconhecendo, valorizando a nossa interdependência, desejando que todos sejam felizes. E abençoa especialmente a sua dedicação ao autocuidado e ao autoconhecimento. Namastê. Obrigado. Por nada. Até quarta-feira. Vamos continuar esse estudo aí na quarta, então. Na quarta vai ter Shirshasa, né? Vou fazer aqui agora. Isso. Repitam sim, é bem importante. Né? A gente faz muitas posturas de pé, então esse trabalho de refinamento da atitude dos pés vai mudar todas as suas posturas. Gostei bastante, percebi um monte de coisa que eu nunca tinha percebido. Legal. A gente percebe como a gente é tortinho, né? Somos todos. Imagina eu, quando comecei a descobrir, falando, não, eu não sou torta assim. Mas eu era também. E por isso que eu falo,
Por isso que eu falo de calibrar, e ainda tenho minhas tortices, de calibrar a nossa sensação com a realidade, porque digamos que a nossa imagem mental da gente mesma corrige os desvios. Sim. Então a gente precisa se ater à realidade realmente, né, ou com alguém te olhando e te ajudando a se perceber, ou você se olhando diante do espelho. Algumas vezes é bom. Não sempre, mas algumas vezes é bom. É muito legal, muito legal. E o bom dessas aulas gravadas é que vocês podem voltar nelas, né? E se estudar, se observar e se melhorar. Também pelas gravações, né? Joia. Muito Tá bem, boa bom. noite. Boa noite, até quarta, então. Beijo. Tchau, tchau. Até, tchau.